Os amigos, vamos orar. Senhor Jesus, amigo e mestre, divina estrela, nossa maior inspiração. Novamente estamos reunidos, Senhor, na tentativa de alcançar-te os ensinamentos e de sermos bafejados pelos teus emissários. Permite-nos, Jesus querido, que nesta noite, agasalhados sob o teu amparo, possamos contar com a inspiração dos benfeitores espirituais, aqueles que penetram nosso íntimo, Senhor, identificam nossas necessidades, nossas carências e providenciam recursos instrucionais, emocionais, elementos espirituais, para que alcancemos a saúde de que necessitamos, o equilíbrio que buscamos, a lucidez de que sentimos falta. Rogamos-te por nós que aqui nos achamos, Senhor, mas pelos nossos irmãos que não puderam ter conosco hoje, e por vários outros que ainda se acham a caminho. Abençoa-os, abençoa-nos, e deixa que em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, possamos iniciar a nossa tarefa desta noite. Fica conosco, Jesus. Que assim seja. No ano 1934, numa entrevista que lhe foi feita, o notável Albert Einstein afirmou que se pode identificar o valor de um homem observando-se a direção e o sentido que ele toma para não se deixar conduzir pelo seu eu. Mas à frente afirma que a criatura demonstrará o seu valor quanto menos seja escrava do seu eu. Ficamos a pensar nessa expressão einsteiniana, uma vez que era ele um homem de ciência, o mais notável dentre os físicos teóricos do século XX, e que aparentemente só falava a respeito de ciência, mas havia no repertório intelectual de Albert Einstein espaço para essas considerações de ordem moral, espaço para as reflexões de caráter ético. E dessa forma, refletindo a respeito dessa sua resposta,
sobre o valor da criatura humana poder ser avaliada pela sua libertação relativamente ao próprio eu, decidimos tomar de volta algumas reflexões contidas em O Livro dos Espíritos que vão nos dirigir para essa reflexão de Einstein. Quando, na pergunta 166 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec começa a tratar sobre a reencarnação. E então pergunta o codificador Allan Kardec aos bons espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Nós sabemos que os ensinamentos de Jesus Cristo nos propõem a perfeição. E também podemos imaginar que a perfeição ante os nossos olhos tem um caráter relativo. Nós não somos capazes de conhecer a perfeição absoluta. A perfeição de Deus, por exemplo. Não temos a mínima condição de entender essa perfeição perfeita. Quando olhamos as coisas feitas por Deus, que são perfeitas, porque feitas por Ele, conseguimos enxergar apenas aquilo que nos toca, os sentidos exteriores. Vemos a beleza da flor, sentimos seu aroma, notamos o quanto ela enfeita a paisagem, valorizamos o jardim, mas dali a pouco um farmacêutico, um bioquímico, poderão nos falar algo sobre essa flor que a gente não sabia. Falar-nos a respeito de suas propriedades medicinais. E nós começamos a ver que aquela flor que apenas a gente achava bonita, ela também serve de remédio. Mas virá um nutricionista, um nutrólogo e nos dirá sobre as propriedades alimentícias dessa flor. A gente nunca imaginou. Víamos apenas a sua beleza, o seu perfume, mas não sabíamos que ela poderia servir de remédio, que ela poderia servir de alimento. Então percebemos que dessa obra de Deus perfeita, nós não alcançamos essa perfeição. E é muito fácil admitir por que não. Porque nós não somos indivíduos perfeitos. O nosso olhar é sempre relativizado. E essa relativização é de acordo com aquilo que a gente aprendeu, com aquilo que a gente refletiu, o que já amadureceu em si. Aí conseguimos avançar um pouco mais. E desse modo, o que estamos usando a flor como exemplo, poderemos usar para qualquer outra coisa no universo. Às vezes, quem de nós nunca se perguntou para que Deus fez a barata? Qual é o sentido de cobra no mundo? Qual é o sentido de mosquito, de pernilongo? É natural que a gente não consiga ver. Mas se nós conversarmos com um entomologista, por exemplo, ele nos vai falar do porquê dos insetos, das formigas, das abelhas, disso, daquilo, e vai ver beleza nisso e vai nos explicar, nos fazendo ver beleza onde a gente não conseguia ver, senão estorvo. A primeira formiga que a gente vê, a tentação é de macerá-la, de matá-la, de jogar um inseticida. O entomologista veria outras coisas nas colônias, nas sociedades das formigas e de outros insetos. Ainda há pouco tempo, em São Paulo, vimos a tristeza dos pesquisadores com o incêndio de uma parte do Instituto Butantan e desapareceram cobras, serpentes, escorpiões. E nós dizemos, por que eles não estão tão tristes? Porque eram esses animais que salvavam milhares e milhares de vidas
porque o estudioso descobriu que naquele suposto veneno havia remédio. E se não for esse veneno, remédio, muitos de nós morreremos ao sermos picados por esses animais, ou diante de outras enfermidades para as quais o suposto veneno, e que é veneno mesmo, poderá ser usado como elemento de utilidade. Vejamos como não entendemos muitas coisas que há ao nosso redor. Quando nós olhamos uma cobra, a primeira tentação é de apanhar um porrete, um pedaço de pau. Porque temos medo. Temos medo de tudo que desconhecemos. Mas se chamarmos um técnico do Instituto Vital Brasil, ele virá com uma caixa especial, enrodilhará a serpente numa haste, colocá-la dentro da caixa e ela se converterá numa benfeitora da humanidade, antes de se tornar um cadáver nas mãos do nosso desconhecimento e do nosso medo natural. Daí, nós vamos percebendo quantas coisas na vida que nos cercam, obras perfeitas de Deus, porque sendo Deus perfeito, tudo o que Ele faz é perfeito. E quando nós não virmos perfeição na obra de Deus, não é por culpa de Deus, nem por falha da perfeição. É pela nossa impossibilidade de ainda vermos as coisas perfeitas que Deus fez. Então resta-nos crer que a obra de Deus é perfeita por princípio. O Criador do universo, a inteligência suprema do universo, não poderia criar coisa alguma que não fosse de utilidade para a vida, para nós. Daí então, começamos a pensar nessa questão apresentada por Alberto Einstein, quando ele assevera, dentro do seu raciocínio, de que para identificarmos o valor de uma criatura humana, nós temos que ver até que ponto ela consegue se libertar do seu eu. E naturalmente a gente se pergunta por que a gente tem que se libertar do próprio eu? Por causa da sua fragilidade. Uma vez que somos pessoas ainda imperfeitas, bastante imperfeitas, o nosso eu reflete essa imperfeição. Então, quando tratamos do nosso eu, nós nos aconselhamos com uma força tenebrosa chamada egoísmo, egotismo, egocentrismo. Porque esse eu é o ego. É a expressão latina, aportuguesada, para o ego latino. E dessa forma, todas as vezes que nós apelamos para o nosso eu, para o nosso ego, esse ego é ainda inferiorizado, acriançado em termos espirituais. E por isso, quando nos deixamos dominar pelo nosso eu, fatalmente vamos errar. Mas como é que eu, estando vivendo esse momento da minha evolução, posso sair do meu eu? Posso deixar de obedecer ao meu eu? O meu eu é o que eu sou. Como é que eu posso agir de maneira diferente daquilo que eu sou? É por essa motivação que o Cristo de Deus, o Mestre Nazareno, veio à Terra, mandou um monte de gente à Terra, para ir nos explicando o que fazer com esse eu atrapalhado. Do mesmo modo que o professor trabalha a criança que não sabe ler ainda, tem que insistir. Mas eu não sei juntar essas letras. Tem que insistir, tem que juntar,
tem que falar de novo, tem que repetir. Temos que memorizar. Há coisas que a gente não tem por que raciocinar. Não há como raciocinar a seu respeito. Nós temos que aprender e fixar. E nós nascemos e aprendemos a falar. E quem é que, quando aprende a falar, pergunta a sua mãe, a seu pai, ou a quem esteja lhe ensinando a falar, por que eu tenho que falar assim? Por que eu chamo você de mamãe, você de papai, você de vovó? Ninguém faz essa pergunta. A gente vai chamando, vai aprendendo. Há coisas que a gente não raciocina para aprender. A gente aprende pelo uso, pelo hábito. Mas quando a mãe diz assim, coma jiló. Ah, por que eu tenho que comer jiló? Se amarga tanto. Já cabe pergunta. Se a mãe souber, ela vai dizer, porque amarga, meu filho, mas tem vitamina, é bom para isso, é bom para aquilo. Essas coisas do nutricionista. Às vezes não tem um sabor tão gostoso, mas é saudável. A maioria das coisas muito gostosas não são saudáveis. E aí a gente começa a usar uma coisa chamada discernimento. É mesmo, eu vou fazer uma dieta, é horroroso fazer dieta. Aquela sopa desgraçada que mal cheira a casa inteira. Mas eu tenho que tomar aquilo 7 dias por semana para poder perder alguns quilinhos. Veja, eu estou raciocinando. Não é o que eu gostaria, mas é o que eu estou precisando. Quem é que gosta de tomar remédio se não for hipocondríaco? Mas a gente toma. Amarga, tem mau cheiro, cheira bacalhau, cheira não sei o quê. Mas a gente toma. O raciocínio. Eu não gosto disso, mas eu preciso disso. Mas a grande maioria das coisas a gente aprende porque aprende. Aprende pelo hábito, aprende pelo uso. São as experiências da vida. Por que eu chamo essa coisa de parede? Porque desde que eu aprendi, a parede se chama. Mas se eu tivesse nascido na Inglaterra, eu chamaria de wall. E nenhuma criança inglesa também pergunta aos seus pais, why it is wall? Todo mundo fala wall, está acabado. Qual é a criança mineira que pergunta à sua mãe, por que eu falo why? Porque já nasceu no caldo de cultura do why e do trem. Há coisas que a gente aprende no mundo moral também. Exatamente assim. Daí, nós começamos a verificar que para irmos trabalhando essas zonas do ego, essas regiões do eu, que ainda estão imaturas, nós precisamos voltar à Terra várias vezes. Uma vez só, a gente não muda. Muda muito pouco. Porque não temos vontade. A gente não entende por que tem que mudar. Por que eu tenho que viver diferentemente do meu ego? Só à medida que vamos amadurecendo, é que vamos entendendo que o ego, no nível em que se encontra, nos leva à bancarrota. Aí Allan Kardec pergunta isso aos espíritos. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Já que Jesus propôs sede perfeitos, quão perfeito é vosso Pai Celestial. Aí os espíritos lhe respondem assim, sofrendo a prova de uma nova existência. Vejamos a pergunta e a resposta. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Resposta. Sofrendo a prova de uma nova existência. Se a questão é depurar, aprimorar, a relação dessa depuração é com as provas. Quando falamos em prova, nossas referências são escolares. Quem
alguém precisa acabar de depurar-se, é porque tem ainda coisas por aprender. A Terra é um mundo de provas, porque é um mundo escola. É um mundo onde nós estamos para fazer aprendizados a respeito das coisas, como vimos, mas fundamentalmente a respeito de nós. Então, quando Kardec pergunta sobre a necessidade de depurar-se, como é que o espírito pode acabar de se depurar se numa vida só não dá conta? Sofrendo a prova de uma nova existência. Então, nessa nova existência, nós deveremos ir aprendendo umas coisas. Deveremos continuar a aprender coisas. Deveremos aprimorar as coisas já aprendidas, gradativamente. Como a criança que aprende a ler lá embaixo, nas primeiras séries do fundamental. Mas na medida em que ela vai mudando de curso, ela vai lendo coisas mais complexas. Ela vai fazendo leituras mais complexas. E dessa forma, obviamente, nós vamos observando que é preciso renascer. Aí Kardec vai adiante. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Kardec vai dando uma de João sem braço para obter a resposta dos espíritos. Que a pergunta parece muito ingênua. Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Kardec pergunta se essa transformação se dará apenas ao nível do espírito. Transformação espiritual. Transformação como espírito. Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas não é só isso. Mas para experimentar essa transformação, necessária lhe é a prova da vida corporal. Então a vida corporal é para nós uma prova. Nenhum espírito desencarnado, no seu estado livre, fica agradado com a ideia de encarnar. Do mesmo modo que falei há pouco que a nenhum de nós agrada a ideia de tomar remédio. Mas é uma necessidade e nós tomamos o remédio. Encarnar é a mesma coisa no mundo espiritual. Por quê? Porque os espíritos no seu estado livre sabem o que é, como é custosa a encarnação. Quantas exigências, quantos perigos. Nós perdemos aquela consciência antiga, mergulhamos num campo de esquecimento. Perdemos a memória do nosso passado. E por causa disso ficamos sujeitos a repetir equívocos. Daí, para os espíritos, no seu estado livre, não é agradável a ideia de reencarnar. Mas os benfeitores de cada um de nós, tanto quanto a mãe e a nutricionista, entram com aquela conversa. Mas se você não for, esse aprendizado teórico que você tem não será testado. Você não passará de um nível para outro. Porque a Terra é um laboratório de testes. A Terra é um lugar onde nós colocamos em ação aquilo que temos na teoria, na mente. Todos nós aprendemos a respeito do amor. Parece que isso é uma coisa velha em nós. A gente ouve falar de amor desde que o mundo é mundo.
Mas cada um de nós sabe de experiência própria o que é duro colocar em prática esse tal de amor. Então é aqui. Este é o locus. Se nós não conseguirmos experimentar a vivência do amor, aqui será complicada nossa harmonia quando sairmos daqui. Nós vamos desenvolvendo o amor gradativamente. Quando a gente fala em amor, a gente já imagina assim: Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis. Esses são os nossos vexilários. São símbolos, são estandartes. Mas nós sabemos que o amor tem uma multiface. Quando começamos a tolerar, já é um começo de amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, a irmã Rosália Espírito escreve assim: tolerai-vos uns aos outros. Ela não diz amai-vos. Tolerai-vos. Allan Kardec nos diz que a base do nosso trabalho deve ser trabalho, solidariedade e tolerância. Porque tolerar é fazer esforço. Que vontade de dizer umas coisas, mas ele tem o direito de dizer o que ele pensa. Que vontade de mostrar o quanto eu sei, mas é exibicionismo, porque ele também está fazendo. Deixa ele fazer. Depois a gente ajuda. Arruma. A tolerância exige de nós esse esforço inicial. Eu tenho que me controlar para tolerar. Esse é um começo do amor. Ninguém começa amando. A gente começa suportando. Quando nós lidamos com pessoas complicadas, como é que a gente ama? A gente olha logo o pescocinho e vê se a mão cabe. Aí joga as mãos para trás, você já deu, não é isso que eu quero, meu Deus, Deus abençoe a ela, a mim. Mas a gente olha logo o pescoço, olha o tamanho da pessoa. Se a pessoa for muito grande, ele fica manso, humilde. Mas se a pessoa for mais frágil que a gente dá uma de pavão. É a experiência. Quando nós vivemos em casa com a família que a gente chama de paixão, marido, mulher, filho, quantos arranca-rabos? Porque os maridos gostariam que as esposas fizessem como eles determinam. Mas elas também gostariam que eles andassem pelo trilho que elas traçam. Só que cada um tem o seu eu. Tem a sua personalidade. Se acha num momento evolutivo diferente. E aquilo que o outro propõe, ainda que seja a melhor ideia, sacode a gente como se fosse assim. Como é que eu vou abrir mão do que eu gosto, do que eu quero, para fazer o que o fulano, o que a fulana está propondo? Aí entram os espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando dizem assim: a obediência corresponde ao consentimento da razão. Eu não vou acatar o que fulano propõe, o fulano diz, o fulano sugere, porque eu vou simplesmente baixar a cabeça. Não, porque eu já pensei, eu já raciocinei e vi que tem sentido. Só se eu for uma pessoa com um orgulho supradimensionado. Senão, eu digo, fulano, você tem razão. Ou mesmo que eu não diga, eu penso. Fulano tem razão. Se eu não fizer, tolice minha. Se a ideia dele é a melhor para mim, se eu não fizer, em bom português, em bom vernáculo, é burrice minha. Então, a obediência, dizem os espíritos, é um consentimento que o juízo nos dá. É o juízo que nos manda obedecer. O ditado popular diz assim:
Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós tomamos isso no sentido popular pejorativo. Esse quem tem juízo é quem quer se proteger, para que não lhe aconteça nada demais. Mas a verdade que está implícita nisso aí corresponde ao que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz. É o juízo que nos faz obedecer. Não é porque a pessoa que está mandando é mais forte, é maior, é mais poderosa. É porque eu entendi que desse modo é melhor. Se eu acatar uma determinação sem que a tenha elaborado, pensado, digerido, a minha covardia moral está presente aí. Aí entra o Einstein. Em que sentido o indivíduo se deixa carregar pelo seu eu? O indivíduo que sabe que a ideia é ruim, mas faz, ele é covarde. Ele não tem coragem de dizer ao proponente, não, mas isso aqui não pode. É o nosso drama na Terra. Nós adoramos agradar os outros por fora. Depois nós o marretamos. Imagina o que ele mandou eu fazer. Você não imagina o que ele me mandou fazer. Eu tive que fazer, né? Mentira, eu não tive que fazer. Eu podia ter discutido. Eu podia ter falado. Eu podia ter dado a minha ideia, mas eu tinha medo. Aí o Einstein diz que a gente pode perceber o valor de um homem a observar para onde e como ele dirige o seu eu. Quantas coisas eu poderia dizer, aclarar. Olha, isso que você está propondo não é da minha índole. Eu não me sinto bem fazendo. Mas eu não quero desagradar porque ele é o político, ele é o deputado, ele é o doutor, é ele que me arranjou meu emprego, é ele que vai me arranjar um emprego. Aí eu quero agradar ele e me suicido. Moralmente falando. Porque eu começo a ficar neurótico. Cada vez que eu conheço as verdades e vivo as mentiras, eu estou me violentando. E é claro que meu organismo se ressente disso. Eu estou jogando para as minhas células esse conflito que se passa na minha mente. E as células, vivendo a pressão dos conflitos que se passam na minha mente, elas adoecem. Cada dia que passa no mundo contemporâneo, percebemos a leva de criaturas covardes que existe. Elas não dizem não ao patrão, ao chefe, ao superior, ao político, ao doutor, mas bate na mulher em casa, bate nas crianças em casa, briga com o marido em casa, briga com o empregado, diz desaforo na rua, faz sinal de dedo nas ruas, no trânsito. Ela está pondo para fora o veneno que ela desenvolveu nas relações mal transadas, nas relações mal vividas. E a gente não se dá conta disso. Há pessoas que passam o tempo inteiro estressadas porque elas não têm coragem de se reeducar, de dizer as coisas como devem ser as coisas ditas. Sem faltar com respeito, sem faltar... Não, assim, lá na repartição, se eu disser para a dona se ela chegou tarde, se eu reclamar, meu documento não sai, meu papel não sai. É verdade. Mas quando é que esse círculo vicioso vai ter fim? Nós colaboramos com esse círculo vicioso. E não abrimos o raio para o círculo virtuoso. Não temos coragem de viver virtudes. E vivemos o vício reinante, justificando. Mas todo mundo é assim. Mas todo mundo faz. Mas todo mundo gosta. Mas todo mundo bebe. Mas todo mundo fuma. Mas todo mundo transa. Mas por que eu tenho que nivelar-me por baixo com todo mundo? Se eu posso me nivelar a alguém, por que eu não escolho uma pessoa alta para eu me nivelar por cima? Por que eu tenho que fazer o que toda ralé moral faz?
e depois ficar carregando complexo de culpa, porque esse complexo de culpa ativa o meu câncer, ativa meu Alzheimer. Não, mas isso é vírus. Sim, mas o vírus encontra o caldo de cultura no nosso fluido. No nosso fluido. Os vírus estão aí, a gente respira eles toda hora, todo lugar. Mas se eu fraquejar por dentro, uma grande frustração, uma grande decepção, uma grande dor moral, uma grande depressão, eu afrouxo minhas defesas físicas com o afrouxamento de minhas defesas morais. Nenhum de nós escapa disso, é lei. Nós somos os governantes dessa república do nosso corpo físico. No nosso corpo físico nós temos cerca de 100 trilhões de células obedientes ao rei que as governa. Somos nós. Observemos que quando a gente fica nervoso por alguma coisa, a barriga treme, desarranja os intestinos, dá dor de cabeça, a coluna dói, temos dores musculares. O organismo todo refletindo o desequilíbrio, que às vezes eu nem falei para ninguém. Sofri aquele impacto, guardei, retive, engoli, mas o corpo se ressentiu daquilo tudo. Dali a pouco eu já não enxergo direito, já estou com problema de ouvido, uma enxaqueca que não passa, uma náusea, nada para no estômago. Eu vou adoecendo as minhas governadas, as minhas células. E certamente, quando eu carrego graves somas de complexos de culpa, eu arranjo desequilíbrios tais para o meu corpo que passo a destruir meu próprio corpo. As doenças autoimunes. Cada doença autoimune é a gente que fabrica. Inconscientemente, com o nosso passado vivido, com o nosso presente vivido. É natural que o olhar da ciência física vai ver o lado físico das patologias. E vão descobrir. E são verdades. A falta do ácido tal, a falta da vitamina qual, a falta disso, a falta daquilo outro. Mas por que é que o ser espiritual que governa esse universo celular permite que falte isso ou que falte aquilo na sua esfera de ação? Cada espírito só produz e só mantém aquilo para o que ele já evoluiu para produzir e para manter. Foi Jesus Cristo que disse que se o olho, se a mão nos servissem de escândalos, era melhor não os termos, do que tendo a gente perdesse a alma. Então as zonas que nós usamos mal na vida, o juízo, a inteligência usada contra os outros, contra a vida, a gente volta depois complicadinho, né? Não consigo aprender as coisas que eu faço. Meu Deus, eu não tenho memória, eu esqueço. Ai, eu não consigo. Eu tive que sair da escola porque eu não aprendia nada. Eu lia e não fixava. Eu não conseguia ler. Eu tinha dislexia. Eu tinha dislalia. Eu tinha... Todas essas anomalias são produzidas por nós. Por nós. Os que governam o corpo físico. Não foi à toa que Cristo disse, conforme as notas do evangelista Lucas, o administrador terá que dar conta de sua administração. E quando nós estamos encarnados, a nossa administração é feita sobre o nosso corpo.
Nós somos administradores do corpo físico. Já o velho latinista informava: mens sana in corpore sano. Mente sã, um corpo são. Jamais nós lemos no Evangelho que Jesus Cristo teve diarreia, problema de coluna, mal de Parkinson. Ele era um espírito que sabia governar-se. Ele sabia o que podia assimilar e o que não tinha que assimilar. Embora todo o sofrimento moral que ele viveu com aquele povo atrapalhado que a gente era há 2000 anos. Se a gente hoje é como é, a gente fica com pena de Jesus há 2000 anos. Mas ele nunca apresentou problema algum, pelo menos os evangelhos não narram. Sendo ele a pessoa que era, qualquer coisa que ele tivesse, a gente estaria sabendo. Jesus Cristo não apareceu na margem do lago porque estava com enxaqueca, com travesseiro na cabeça, com pedra de gelo na cabeça. Jesus Cristo não foi à pesca porque estava com desarranjo intestinal. Jesus Cristo estava em todo lugar. Ele era o Senhor da saúde. Eu sou o médico das almas. Logo, a saúde perfeita corresponde a uma vida equilibrada. Nós temos sido cidadãos, homens e mulheres, que usamos muito mal o nosso livre-arbítrio. Porque nós aprendemos uma tragédia. Aprendemos a mentir. Achando que somos espertos. Achando que com a nossa mentira a gente engana o outro. Mas com a nossa mentira a gente se infelicita. Mas não estamos falando dessa verdade estúpida que a pessoa tira no rosto do outro. Eu sou muito franco, o que eu penso eu falo. Não é isso. Não é o que eu penso eu falo. É verdade vivida. Imaginemos o médico fumando um cigarro. Ele está mentindo para si mesmo. Porque ele sabe, pelo estudo científico, não é nada religioso, é estudo científico, que o tabaco faz mal, que o alcatrão faz mal, que a nicotina faz mal. Ele ignora isso, ele bota uma pedra em cima da consciência intelectual e fuma, que eu gosto, que é elegante, que eu quero, que eu fumo meu dinheiro. Todos nós sabemos, por via científica, dos malefícios do álcool. Mas dizer para a turma cristã, não é só espírita, não. Para pelo menos ir devagar no álcool, a gente é taxado de fanático. Eu sei beber, eu bebo, eu me controlo. A hora que eu quiser, eu paro. O negócio é a hora que ele vai querer. Nós aprendemos o auto-engano. Assimilamos o auto-engano. E gostamos de manter isso. Aí mentimos. A gente mente a respeito de nós mesmos para os outros e a gente tenta mentir a respeito de nós mesmos para nós. Não, mas eu não posso ter errado, porque eu fui não. Fulano é que não me entendeu. A gente sabe que errou. Mas e a coragem moral para assumir que errou e ir lá pedir desculpa? Então eu quero arranjar todos os recursos para inculpar o outro. Mas a minha consciência, diz o Espírito Emmanuel que a consciência é o juiz implacável. Ela não nos perdoa. A consciência nos faz resgatar. Todo mundo pode estar me aplaudindo, mas lá dentro de mim eu estou me corroendo porque eu sei que eu sou culpado. Por mais que os amigos, a família venham me dizer, não, mas você fez essa bobagem. Isso aí amanhã ele já tem outro, amanhã já se resolveu.
mas a gente não se libera da culpa, porque a culpa exige uma expiação. Eu tenho que me acertar. E a coragem de eu ir lá pedir desculpas à pessoa contra quem eu agi, e a coragem de eu ir lá me penitenciar com quem eu me equivoquei, o nosso degrau evolutivo não deixa. E aí eu adoeço mais. Basta que a gente veja, meus amigos, o nosso velhinho em casa, que sempre foi aquele exemplo de moralidade na família, e que de repente adquiriu uma doença e começou a ficar pornográfico, a jogar cantada na empregada doméstica, não pode chegar visita, que a família tem que ter cuidado. Mas ele não era assim, nunca foi assim. Ele sempre foi assim. Mas usava uma máscara, a persona, que todos nós usamos. Só que quando a gente usa uma máscara e está se resolvendo por dentro, daqui a pouco eu tiro a máscara e estou bem. Mas se eu uso uma máscara e me mantenho como eu sou, do mesmo jeitinho, usando uma máscara maravilhosa, eu continuo doente. Por dentro era ainda a mesma criatura velha. Por isso é que quando o superego não pode mais controlar a pessoa, porque nós avaliamos, aqui eu não posso falar isso, aqui eu não posso dizer isso, aqui eu não posso olhar, eu tenho que olhar muito discretamente, para as pernas da moça, para o rabo de saia, para a perna de calça, eu tenho que ser muito discreto. Mas quando a gente adoece da mente, a gente perde esse controle. Aí a gente solta o que estava represado no chamado id freudiano, no nosso porão moral. E as pessoas em torno dizem, mas vovó nunca foi assim. Vovó era tão moralizada. Agora ela não pode ver um jovenzinho enfermeiro, ela passa a cantada do enfermeiro. Não sei o quê. Não estou inventando nada. Tudo isso são casos que eu leio nos livros especializados. E que vejo no cotidiano do trabalho que faço, assistindo a doentes. O espírito não se modificou. Ele fingiu a vida inteira. E nós somos assim. Então já sabemos qual vai ser o nosso porvir. Mesmo que a gente não tenha Parkinson, nem Alzheimer, nem nada que determine essa explosão, mas nós vamos chegar no mundo dos espíritos, mais dia menos dia, sem a máscara. E agora, José? Por isto, enquanto é hoje, comecemos a gostar um pouco mais de nós, sendo mais autênticos. Não é ser mal educado de dizer desaforos e verdades para os outros, mas de dizer verdades para nós. De verificar a quantas anda a nossa veracidade íntima. Se eu posso me olhar no espelho sem me envergonhar. Daí então, só ao longo das múltiplas existências é que nós vamos fazer esse trabalho. Vejamos que é muita coisa para uma vida só. Como é que eu ia me santificar para ser perfeito como o Pai Celeste é numa única existência? E isso contando que a gente viva muitos anos, mas se a gente considerar quem morre na juventude, quem morre na fase infantil, não vai ter esse tempo para se aprimorar e para ser perfeito no sentido que Deus é uma única existência. Então, Allan Kardec pergunta, no item B da mesma pergunta 166. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Respondem os espíritos. Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. E no item C, parece resultar
desse princípio que a alma, depois de haver deixado o corpo, toma outro, ou então que reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? Pergunta Allan Kardec. E, evidentemente, é a resposta dos espíritos. Então, nós começamos a perceber que todos nós, quer creiamos, quer não creiamos, estamos de volta à Terra. Estamos reencarnados. Estamos encarnados outra vez, carregando nossa bagagem. É por isso que nossa criança, quando nasce em nossa casa, rapidinho ela aprende tudo. Ela não começa uivando como se estivesse na floresta, na selva. Ela começa repetindo as nossas coisas. Então ela já tem bits, ela tem elementos mentais que lhe permitem aprender o que a gente tem para ensinar. Se eu tiver na minha casa um cachorrinho, ele não aprende a falar comigo. Ele não aprende a ir ao banheiro sozinho. Ele não aprende a tomar banho. Ele é irracional. As múltiplas encarnações dos animais vão desenvolvendo seus instintos. E o instinto é uma inteligência sem raciocínio. Os animais superiores são inteligentes. A gente vê o cão, porque eles são capazes de serem adestrados, porque eles têm um tipo de inteligência, eles só não raciocinam. Depois de muito tempo do treinamento, eles voltam a estaca zero. Eu tenho que treiná-los outra vez. Então, a razão ocorre em nós quando saímos da irracionalidade e adquirimos a capacidade de unir pensamentos. É o pensamento contínuo que nos faz pessoas, que nos faz seres racionais. O pensamento contínuo permite que nós vinculemos passado, presente e futuro. Tenhamos essa noção temporal, que isso tudo é mental. Essa noção de passado, de presente, de futuro, são concepções psicológicas. Nós vivemos, em verdade, um permanente presente. Um permanente presente. Imaginemos que eu tenha uma horta sob meus olhos. Eu arranco a cebolinha, consumo-a, jogo a semente na terra, ou uma de suas partes, brota de novo a cebolinha, eu novamente me utilizo dela, eu estou vendo ela antes de brotar, a semente, vejo depois que brota, vejo depois de consumida, mas para a cebola, ela teve sua fase de semente, ela teve a sua fase infantil, de planta adulta, até ser consumida, até morrer. Nós somos plantações de Deus na horta do tempo. Allan Kardec traz uma imagem que ele chama o homem da montanha, muito conhecida no seu livro A Gênese. E ele diz que um homem que esteja na montanha, ele tem sob seu olhar toda a planície. Ele está vendo o caminheiro que vem lá longe e que ainda vai passar por ali, por aquele ponto. Aquele ponto que o homem da montanha está mirando é ainda futuro para o homem que vem lá embaixo. Aquele que vem lá embaixo não sabe o que vai encontrar. O homem da montanha já sabe o que ele vai encontrar. E quando passar daquele ponto, o homem da montanha, ao ver passar lá embaixo, ultrapassar aquele limite e chegar em outra região,
Mas para o caminheiro, ele não sabe nem que ele vai passar por aquele ponto abaixo da montanha, nem o que ele vai encontrar à frente. Então, para ele, a estrada que ele já percorreu é passado. O trecho que ele está percorrendo é presente. Mas o trecho que ele ainda irá percorrer é seu futuro. Mas o homem da montanha está vendo o trecho caminhado, o trecho caminhante e o trecho futuro a ser caminhado. Para quem está na montanha, tudo é um eterno presente. Imaginemos o nosso Criador. Quando nós dizemos que Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Não é preciso muito esforço, bastando pensar no homem da montanha. Na condição de Criador, ele vê toda a experiência que nós já tivemos, a experiência que estamos curtindo, e sabe para que experiências nós nos dirigimos a partir desta que estamos vivenciando. Aí nós começamos a pensar que, de fato, passado, presente, futuro são obras da nossa mente para atender ao nosso estágio evolutivo. Aí nós começamos a entender as profecias espirituais. Como é que os espíritos sabem que isso iria acontecer com essa sociedade? Pelo caminho que essa sociedade está trilhando. Se não mudar, é fatal que terá que passar por ali. Por isso toda profecia pode falhar. Porque se os elementos envolvidos na profecia variarem, o resultado se altera. Quando nós ouvimos o meteorologista dizer: se mantiver a seca dos últimos dias, toda a plantação de laranja se perderá. Se permanecer a seca vigente. Mas se daqui a pouco chover, a previsão já se altera. Porque não se vai perder a plantação. A profecia é uma estatística espiritual em cima dos fatos conhecidos. Qualquer de nós pode ser profeta. Se eu vejo uma criança na escola que não estuda, eu digo: essa criança vai perder de ano. Não precisa ser muito mágico para isso. Se ela não estudar, ela vai perder de ano. Mas se ela, de repente, resolve e toma juízo e estuda, pronto. A minha profecia já não se realiza. Porque o que eu previ dependia de alguém que estava no meio. De alguém que estava por ali e que tinha que acionar a sua vontade. Acionada a vontade, as coisas se modificam. Então os espíritos sabem, os espíritos elevados, como será o nosso amanhã se a gente persistir do jeito que está. Esse homem da montanha junto a nós é nosso anjo guardião. Ele já sabe o que nós vamos ter que enfrentar à frente, porque ele não consegue nos dissuadir desse vício, daquele ato, daquela mania, daquele desajustamento moral. Nossas ações quase sempre estão visando tirar partido de alguém, tirar proveito de alguma circunstância, explorar alguém em benefício nosso. É claro que eu vou me comprometendo com a consciência. É claro que eu vou me complicando com o mau uso feito do meu livre-arbítrio. Nós podemos, então, voltar a Einstein, que se reconhece o valor de um homem ser humano, observando-se qual é a direção e a intensidade com que ele se libera do eu, do jugo do eu. Aquela criatura que, mesmo sabendo que poderá ter prejuízo, ela fala a verdade. A gente chega no comércio, o comerciante diz: olha, essa tinta aqui é mais barata, mas essa é melhor do que aquela. Porque essa aqui não dá o efeito dessa. Isso está sendo verdadeiro.
Sem dizer, não, essa baratinha aqui faz o mesmo efeito da outra. Aí a pessoa leva, se infelicita, o trabalho sai mal feito. Uma vez eu conversava com uma senhora, para a gente ver que o problema da imoralidade, ele pega toda a faixa de seres humanos, da criatura mais pobre à mais grandiosa socialmente. E eu conversava com uma senhora e ela me dizia assim, eu vendo salgadinho, eu fazia ginásio nessa época, no Henrique Lage. E a gente no intervalo ia comprar salgadinho na porta do colégio. E já conhecíamos as vendedoras de salgadinho, tinha mais de uma. E uma delas, então, conversando, porque já era íntima da gente, me disse o seguinte, e para os colegas e tal, eu lucro muito, meu filho, porque eu faço as empadinhas, mas eu não boto tudo, todo mundo bota, não. Eu não boto ovo, eu não uso manteiga, eu pego a casca do camarão e faço, faço. E a gente foi vendo que a empada dela era pior. Por isso ela vendia tão barato, a empada. E a gente ia nela porque era mais barata. E a outra que vendia, suponhamos, 50 centavos mais caro, colocava o ovinho direitinho, usava uma farinha boa, tinha cuidado com a saúde de quem ia comer. O que custa a pessoa dizer, olha, o preço é um pouquinho mais alto, mas eu também uso produtos de primeiro. Porque eu não estou pensando apenas em ganhar dinheiro, eu estou pensando em servir bem, para que a pessoa goste do meu produto e se sinta bem ao comê-lo. A coisa que a gente come e morre depois com um vulcão no estômago. Porque dá azia. Então aprendi naquele dia, adolescente, como é que as pessoas mentem. Que ele te olhava em padra linda, mas era uma bomba atômica. Então nós fazemos assim. Quantas vezes nós encontramos as pessoas que trabalham em casa de família, por exemplo, e a empregada, a patroa ajuda, e ajuda as crianças, e paga a escola das crianças, e a empregada vai surrupiando a patroa. Hoje ela leva um quilo de arroz, uma lata de leite, não sei o quê, bota no fundo da bolsa, hoje ela leva não sei o quê, e acha uma joinha no banheiro e depois a joinha sumiu. Quantas? Mas quantas patroas exploram as empregadas? A empregada chega antes da patroa sair para o trabalho e volta para sua casa depois que os filhos chegam da faculdade, que ela tem que dar o jantar, lavar a louça, deixar tudo pronto. E a patroa não pensa que essa empregada também tem sua família, também tem sua casinha. Então nós encontramos tragédias desde a pessoa mais pobre à pessoa mais rica, porque todo mundo gosta, com as exceções louváveis, de tirar proveito de alguém. A primeira viagem que eu fiz aos Estados Unidos foi levado pelos meus anfitriões, que eram brasileiros, a jantar na primeira noite, na casa de uma família americana, que eles queriam me apresentar. Era um animal sagrado, chegado do Brasil, e eles queriam me apresentar. E aí fui eu lá, ao jantar. E o dono da casa, muito cheio de verdades, me disse assim, olha, nós estamos recebendo o senhor aqui, gastou o melhor inglês dele para me dizer isso, mas nós temos muito problema com brasileiros. Ai, Jesus. Porque brasileiro aqui nos Estados Unidos é ladrão. Ai, Jesus, que fraternidade. Me senti emocionadíssimo. Mas aí, para não ficar com aquela cara de paisagem, eu perguntei para ele, mas por quê? Meu senhor, aqui, eles fazem moeda de gelo para tirar Coca-Cola na máquina. Eles abrem as caixas de jornal nos Estados Unidos, tem as caixas de jornal, a gente põe a moeda e tira o jornal, tira o cigarro, quem fuma, etc. Então, a brasileirada esperta conseguia tirar o refrigerante da máquina, o jornal da máquina,
cigarro da máquina, imitando moeda com gelo. Eu fui ficando com uma vergonha, eu já não conseguia jantar, que foi entalando. E eu digo, ai, Jesus Cristo, que ideia infeliz de me trazer aqui na minha chegada, porque eu já estou deprimido. E ao longo do tempo, eu fui viajando por aquele país, conhecendo outras pessoas de outros estados, e fui tendo essa lamentável constatação. Há muitos brasileiros, como há muitos hispanos, como há muitos asiáticos, que resolvem ser espertos no país dos outros. Conheci brasileiros na Califórnia que já viajavam com a certidão de nascimento do irmão falecido e apresentavam como sua. Podia roubar à vontade, que a polícia nunca o iria encontrar. Ele estava com a certidão falsa. Conheci, vi, conversei. Eu era anfitrionado por um latino-americano, um cidadão argentino que se naturalizou americano, que era apaixonado por Brasil e brasileiros. E como trabalhava com empresa de imobiliárias, todas as vezes chegava uma família brasileira lá, sem ter eira nem beira, ele arranjava um daqueles apartamentos mobiliados, colocava a pessoa ali até a pessoa arrumar a vida e poder sair. Ele tinha esse carinho. E me hospedou muitas vezes em sua casa. Até que um dia ele chegou muito triste, muito deprimido e me disse, eu cansei de lidar com os brasileiros aqui. Porque a grande maioria dos que eu tentei ajudar, colocando num apartamento desse, você sabe, mobiliado, com tudo, eles me deixavam uma conta de telefone enorme para eu pagar. E o apartamento literalmente vazio. Parava o caminhão, levava tudo. Arranjava um lugar para morar e levava tudo ao apartamento e deixava a conta de telefone. Meu amor pelos brasileiros foi diminuindo, Raul. Eu digo, pelo amor de Deus, deixa sobrar um pouquinho até eu ir embora. Não, pode deixar com você. Fui vendo. Essa é a mentalidade do sub-homem. Que ele quer vencer na vida, apesar de tudo. Passa por cima dos seres, das coisas, das pessoas. Mente. A grande tragédia das nossas vidas é que a gente não se conforma em ser o que é e ir crescendo. Eu quero estar no status daquele fulano. Daí a nossa garotadinha nos morros vendendo droga para calçar os tênis da classe média, para usar as marcas da classe média. É a mentira, é a vontade de negar-se. Eu quero ser o que o outro já é. Mas qual foi o caminho que o outro trilhou para chegar lá? Então deixa eu trilhar. Se ele se formou, se ele estudou, deixa eu estudar, deixa eu me formar, deixa eu chegar lá. Não, eu quero o que ele tem hoje, agora. Então eu vendo a empadinha, que não tem nada que preste, sabendo que eu vou adoecer, quem coma. Como eu trafico drogas, sabendo que eu vou matar a quem usa e destruir sua vida. O egoísmo, o egoísmo, tem feito da gente escravos da sombra, do mal, do erro. E todos nós, de joelhos nas igrejas, levantando bem alto a Bíblia, ou conversando com os guias espirituais. Nós desligamos essas coisas e trabalhamos de maneira estanque.
Isso aqui nada tem a ver com aquilo. Isso aqui nada tem a ver com aquilo. Vamos compartimentalizando a vida. Quando eu estou no templo religioso, seja ele qual for, eu faço aquela cara de Santa Isildinha, eu falo mole, eu falo manso, eu sou o rei e a rainha do amor. Quando eu estou na minha empresa, eu sou um bicho para tratar os meus subalternos. Eu sou uma águia para lidar com o dinheiro. E eu vendo retratos de Hitler em Israel. De tão esperto que eu sou. Mas vou me tornando uma pessoa infeliz. O espírito Humberto de Campos, pela mediunidade de Chico Xavier, nos trouxe um apólogo chamado o Grande Cabeça. E ali estava retratado um quadro muito doloroso. O irmão X, pseudônimo que Humberto de Campos usou, apresentava uma mulher com uma criança macrocéfala no carrinho, vivendo uma enorme penúria material, num sofrimento atroz. E então o espírito faz o estudo daquela criança macrocéfala. Um crânio demasiadamente grande em relação ao corpo, que não permitia que a criança suportasse o peso da cabeça, então tinha que andar sempre deitado. Irmão X narra que aquela criança no passado fora um grande jurista, que nunca perdera a causa para o mal. Ele sempre defendia o mal. Ele era convidado para advogar as causas mais complexas dos piores criminosos, e ele sempre vencia, e era intitulado como o Grande Cabeça. Anos a fio. Fez fortuna, imagina-se. Fez fortuna. Amealhou muito dinheiro. Era temido. Amado por uns, odiado por outros. Até que desencarnou. E se deu conta de que ele tinha se utilizado do conhecimento jurídico de que portava para fazer o mal. Porque ele não ajudava as pessoas a se redimir do erro cometido. Ele as inocentava para inculpar a quem quer que fosse naturalmente inocente naquela vida deles. Agora eles se defrontaram no além com essa realidade. As pessoas que ele tinha tirado das mãos da justiça, o que tinham aprontado depois, sob o beneplácito da liberação. E foi tomado por um complexo de culpa imenso. E foi providenciada a sua reencarnação urgente. Porque o espírito, quando comete muitos desatinos de ordem intelectual, ele enlouquece no além. Porque aqui a gente toma um remédio, uma coisa, dorme, esquece. No além a gente não consegue. Nada nos aplaca a consciência, que é o juiz implacável. E foi providenciada a reencarnação. E porque ele era o grande cabeça, agora ele viria com uma grande cabeça. O centro mal utilizado viria lesionado, para que aquele espírito estivesse ao longo de alguns anos naquela cela biológica, naquela cadeia física, a fim de quitasse com a lei de causa e efeito, a fim de reaprumar-se. Quando nós vemos hoje na sociedade, embora nós tenhamos sempre o dever de lutar pelas melhorias, de cobrar os direitos sociais, de cobrar das autoridades seus compromissos, mas não é à toa
que um grupo de pessoas renasce em determinado país de gente irresponsável, de governantes sem escrúpulos, de corrupção. Não é à toa. É porque nós temos a ver com isso. E muitas vezes somos nós que ainda alimentamos essa máquina louca. Mas não é à toa que a gente vê as pessoas morrendo à porta dos hospitais, adentrando os hospitais e sendo atendidas nos corredores, quando são atendidas. Não é à toa que nós vemos as pessoas correrem de um hospital para outro e ninguém querer receber, justificando as coisas mais absurdas. E o doente morre no caminho. Considerando as leis divinas perfeitas, há que existir motivo muito sério, muito grave, para que esses fatos ocorram. Estamos vendo a forma como se vende o corpo, o sexo, como se barateia, o que se fala é sexualizado, o que se canta é sexualizado, o que se escreve é sexualizado, o que se compra é sexualizado, e de repente vão nascendo as crianças e a pedofilia que sempre existiu no mundo, tomando proporções dilacerantes da sociedade. Porque os espíritos que reencarnam nos corpos novos, eles estão exalando o fluido sexual que desenvolveram nas encarnações anteriores. Nas revistas de sexo, de nu, de prostituição, nos atos, na vantagem de ganhar dinheiro com o seu sexo, de enriquecer com o seu sexo, naturalmente perturbando a mente de muita gente. Por quantas mãos passa uma revista de mulher ou de homens nus? E o que é que cada um que vê, pensa, deseja, dirige para aqueles alvos? Como o Cristo disse que o escândalo é necessário, ai de quem o provoque. Cada pessoa que veja, que pageie uma dessas revistas, que vá paginando-as, vai tendo os pensamentos mais variados a respeito daquelas pessoas enfocadas. Se nós mentalizamos o nome de alguém e dirigimos o nosso pensamento e esse pensamento chega lá, imaginemos a imagem de alguém diante de nós. Se oramos por alguém no momento de preces e essa oração alcança o alvo, imaginemos diante de uma mulher nua ou de um homem nu, os desejos dirigidos sobre essa figura, a quem esses fluidos irão encontrar. Como ficarão esses homens e mulheres ao receber do mundo que leu, que viu, que gostou, que desejou? Como ficarão essas almas? Ligeiramente, pensemos ligeiramente, para que a gente compreenda os fenômenos tão brutais em torno da sexualidade que nós estamos encontrando no mundo contemporâneo. Estão de volta aos sexólatras, que despertam a libido dos descompensados. Como a flor chama o colibri e a carniça atrai o abutre. Essa consequência social da nossa esperteza e da nossa mentira. Temos que continuar a lutar contra esse estado de coisas. Mas estamos vendo cada dia mais difícil porque muitos pedófilos estão dentro de casa. São pais e mães das crianças. Eles não suportam aquele espírito vibrando daquela forma. São ligados, são vinculados. Nós nunca tínhamos tido antes notícias, salvo na mitologia, de pais tendo filhos com as filhas.
de mães tendo filhos com os filhos, como hoje. É para que a gente pare um pouco e, à luz da reencarnação, a gente possa compreender o que está acontecendo. Não temos que justificar, porque todas as pessoas com tendências infelizes precisam se reeducar, precisam trabalhar o seu eu, precisam redimensionar o seu eu. Mas não é de graça que essas coisas estão acontecendo. O nosso pleito não é no sentido de defender a miséria que está vigorando, é para explicar a miséria que está vigorando, para que nós vejamos dois desditosos, numa ponta e na outra. A criança agredida e o agressor. São duas almas infelizes. Mas era uma criancinha no corpo, mas o espírito é velho, carregando suas energias do passado. Por quantas crianças nós já passamos e sentimos uma grande antipatia? A gente não confessa que é criança. Toda criança é um anjinho. Mas a gente sabe que não é. Quantas vezes já teve raiva de certas crianças? Só que a gente não tem coragem de dizer. E nem precisa. Que é tão lamentável. Quantas vezes nós já tivemos paixão por alguma criança, no sentido de apertá-la, de sentir que é alguma coisa muito próxima de nós. Mas há aqueles que não suportam, não se equilibram, não se seguram, dizemos popularmente, e atacam, e avançam, e violentam, e matam. Para pagar o testemunho. Depois que passa a tensão sexual, o remorso, a agonia, propõe-lhes destruir a peça do crime. Daí então, nós precisamos reencarnar para irmos acertando essas coisas, pondo tudo isso nos lugares. E alguns de nós teremos pela frente, se é que já não tivemos, para trás, muitas lutas, muitas dores, muitos testemunhos morais, para que a gente possa ir norteando o nosso eu, redimensionando o nosso ego, até que um dia nós possamos dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu que vive, é o Cristo que vive em mim. Está longe esse dia, é verdade. Mas por que não darmos hoje nosso primeiro passo? Começando a viver bem na família. Dizer sim, sim, dizer não, não. Ser verdadeiros, sem agressividade, sem sermos feridos. Para que as pessoas nos conheçam melhor. Dizer o que a gente sente. Dizer que a gente ama. Dizer que a gente gosta. Dizer que a gente não gosta. Para que todas as coisas possam ir criando ao nosso redor um fluido de veracidade. Um fluido de saúde. Um fluido de equilíbrio. Para que a gente diga não, não precisa ser agressivo. Para que a gente diga sim, não tem que ser conivente. O juízo pensa, a razão consente, eu digo ok. Se a razão não consentir, nem o Papa nos demove. Porque nós vamos responder por nós. Por isso, vale a pena pensarmos que já em 1934, Alberto Einstein estabelecia que se pode avaliar quanto o valor de uma criatura humana pelo direcionamento que ela dá ao seu eu. Verificando-se, observando-se, se ela é escrava do seu eu,
ou se ela administra bem esse ego. Pensemos nisto. E fechemos as nossas reflexões pensando em Jesus. A cada um será dado conforme suas obras. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Os meus discípulos serão reconhecidos por muito que se amem. E o Espiritismo que propõe que esse amor em alto nível pode começar e deve começar das suas expressões mais simples. Enquanto a gente não consegue amar, a gente tolera, a gente suporta, para irmos crescendo com a virtude. Vamos aos passos.